ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como tema Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 15, e está escrito assim: Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. A verdade prática: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 27, 28, 30, 31, 33, 39, 40 e depois capítulo 22, versículos de 1 a 7. A nossa lição tem alguns objetivos. E o primeiro dela é analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição. 2. Interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria no testemunho público. E terceiro, aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. Hoje, para falar comigo dessa lição de número 9, está o presbítero Edivaldo, professor e também superintendente da nossa EBD, na nossa ADEC Santa Cruz. Presbítero Edivaldo, nós estamos vindo um trimestre aí falando da igreja entre os gentios. Chegamos na lição de número 9, Coragem para testemunhar. Estamos aí entrando no capítulo 21 e 22 de Atos. Paulo agora na sua primeira defesa, depois de ter feito 3 viagens missionárias, e agora ele está enfrentando alguns embates e ele está justificando o porquê dessas viagens, como Deus o abençoou e como os gentios receberam a palavra. Lição muito boa, né? O apóstolo Paulo nos ensina, pastor Gilberto, algo muito interessante. Ele não era um aventureiro, ele não era alguém que se dispôs sem uma retaguarda muito bem preparada, que era a igreja de Jerusalém, que o enviou, que proporcionou todo o conhecimento dos seguidores do caminho, né? Porque até então era conhecido como seguidores do caminho. Ele é alguém que está debaixo de autoridade, revestido de muita capacidade intelectual, mas abrindo mão de toda essa capacidade intelectual, e ele vai esboçar isso, né, de uma forma bem pragmática para demonstrar que ele não era um aventureiro. Durante a lição nós vamos falar sobre isso, mas o que me chama a atenção é que ele está na sua terceira viagem missionária, ele volta para dar satisfação e ele encontra com aquele povo que ele evangelizou, porque nós vamos ver que ele quem levanta contra ele foram aqueles que o ouviram, né, e perseguiram nas cidades por onde ele passou. Se você pega da lição 5, a lição de número 8, quando ele despede do povo em lágrimas e também ensinos em Éfeso, nós vamos perceber que eram os judeus da Ásia Menor, ou seja, daquela região ali onde hoje está localizado a Turquia, né? Então a gente percebe que ele vem numa argumentação e ele chega com toda a alegria, né, trazendo consigo fruto do seu trabalho, um estrangeiro, mas dentro das limitações do templo, e levanta-se uma calúnia contra ele, e em meio a esta perseguição, em meio a toda essa aflição que ele passa, ele vem com um testemunho maravilhoso. E eu acho esse capítulo 21 muito rico para se conhecer quem é o apóstolo Paulo. Muito bom. E a gente vai vendo aqui também, presbítero Edivaldo, que nós estamos falando aí vamos falar aí de uma trajetória aí de pelo menos 15 anos, né? Dessas viagens, dessa trajetória desde a conversão. Se a gente entender que só em Efésios ele ficou 3 anos, né? Então olha para você ver alguém que se desgastou no ministério.
Já não é aquele Paulo mais, né, cheio de vitalidade que sai na sua primeira viagem junto com Barnabé, como nós já passamos por lição aqui. E nem aquele Paulo também que sofre, né, as duras penas, né, e os açoites e prisões com Silas. Mas é alguém agora que está maduro na fé, alguém que está já partindo para encerrar a sua carreira, mas sempre, é isso que eu gosto de Paulo, ele é sempre submisso a quem está acima dele, no sentido de quê? De que ele está debaixo de autoridade. E a grande questão missionária hoje, para se testemunhar, é estar debaixo de autoridade. Paulo ensinou muito bem foi muito bom você ter falado sobre essa autoridade, né? Ele está falando, Paulo diante da multidão, e ele está reforçando a chamada, o preparo, o envio da igreja, o sustento da igreja, o acompanhamento da igreja. Ele sempre mencionou essa questão de autoridade, assim, para não deixar ponta solta na sua caminhada. E a gente percebe isso nas epístolas de Paulo. Muito correto, né? Isso é muito bom. Bom, já falamos aqui, viemos, vamos na nossa introdução. Está escrito assim: ao retornar a Jerusalém após a terceira viagem missionária, Paulo presta relatório aos líderes da igreja e glorifica a Deus pelo avanço do evangelho entre judeus e gentios. Contudo, rumores maliciosos levantam suspeitas contra o seu ministério, levando-o a agir com prudência e sensibilidade pastoral. Em Jerusalém, o apóstolo enfrenta agressões, prisão e falsas acusações, mas transforma a adversidade em oportunidade de testemunho, revelando que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. Então nós já sintetizamos a nossa introdução. A palavra-chave dessa lição é coragem, e nós vamos agora para o capítulo 1, a prisão de Paulo em Jerusalém. Está dividida em 3 subtópicos. O primeiro desse subtópico é a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. 2, a divisão do templo em Jerusalém. E o ponto 3, a intervenção das autoridades romanas. Presbítero Edivaldo, antes de a gente ler aqui o parágrafo, só vamos fazer uma síntese aqui desse capítulo 1 aqui, e dessa, de novo, da introdução aqui, né, do capítulo 21 e 22, mas é interessante que a maior parte, ou vamos falar assim, vou falar a maior parte, para a gente não generalizar, mas vamos colocar aí 95% das perseguições que Paulo enfrentou foi dos seus compatriotas, dos judeus, para a gente não totalizar os 100, né? Mas a maioria esmagadora foram dos judeus, enquanto que os gentios abriram o coração e receberam a palavra. Interessante que Paulo pega o Antigo Testamento, mostra que Cristo veio cumprir o Antigo Testamento, e só isso aí já foi motivo de revolta entre os judeus e causou aí na prisão e até a morte do apóstolo posteriormente, né? A gente precisa destacar que quando a gente fala aqui de judeus que perseguiram o ministério de Jesus, não é o judeu leigo, era o judeu que era chefe da sinagoga, que fazia parte do sinédrio, era aqueles religiosos, a classe política, né? A classe política, que era aqueles religiosos que queriam manter-se no poder, manter-se a sua narrativa, né? E tinham muita inveja, porque cada dia que passava, não só Jesus, assim como eles perseguiram Jesus, e o comentarista aqui dá um exemplo da perseguição de Jesus e a perseguição de Paulo, né? Que é a mesma perseguição, o motivo é o mesmo, é o Evangelho, é a palavra de Deus que está sendo pregada e aceita no coração das pessoas. Aí eles tiveram inveja e também não queriam perder a sua autoridade religiosa e os seus liderados, né? Essa que é a verdade. E a gente vai ver aqui, né, dentro desse tema agora do capítulo 1, a prisão de Paulo em Jerusalém. Eu vou ler 3 subtópicos e a gente vai comentando para a gente inteirar aqui do assunto. É bom que quem está em casa vai participando também, vai entendendo a lição. Isso é muito bom. A conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Ao ser visto no templo, Paulo foi violentamente atacado por judeus da Ásia, movidos por ciúme e ódio. Eles levantaram acusações falsas, afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo, a lei e o templo, chegando a acusar de ter introduzido Trófimo, um gentio, em área sagrada, algo que nunca ocorreu. A acusação era irônica, pois Paulo estava justamente em rito de purificação. Ele havia feito um voto logo antes de chegar em Jerusalém, né? Ele sabia disso aí, ele estava num processo de purificação, e agora, mesmo diante dessa situação, ele sabendo que ia
enfrentar prisões e até a morte. Deus já havia falado com ele em outras cidades anteriores. E agora ele vai, e quando ele chega, ele é surpreendido por isso aqui. Eu não vou falar surpreendido a ponto de, nossa, pai, aconteceu, não. Ele sabia. Ele ficou surpreso de onde veio também, né? A ideia é a seguinte: quando a gente vai falar dessa questão do templo, o templo ele era dividido em átrios, né? Tinha o local dos gentios, tinha o local das mulheres, tinha o local só dos homens judeus, né? E tinha um lugar dos sacerdotes, né? Do sumo sacerdote, da onde era feito todo o ritual do sacrifício. Então a gente precisa entender que foi tão descabida as acusações contra Paulo, e ele ficou assim perplexo, porque aquilo que eu disse, né? Eram pessoas que desde as cidades que ele passou na Ásia Menor perseguiam Paulo, queriam, né, sempre eram contrário aos ensinos de Paulo. Mesmo ele usando o Antigo Testamento, mesmo ele sendo aberto ao debate, que Paulo era uma pessoa aberta ao debate, à argumentação, né? Ele mostrava por A mais B que Jesus era o Messias, e ele morreu, ele ressuscitou, ele se apresentou vivo por 40 dias, ele foi visto por uma grande multidão, sendo um assunto ao céu, pediu para que ficasse em Jerusalém, até que do alto sejasse revestido de poder. Então a argumentação de Paulo é uma argumentação de um Cristo vivo. E isso implicava em quê? E sempre ele usou a mesma argumentação de Estevão, né? Quando ele vai defender, ele fala assim, olha, do mesmo jeito que Estevão pregou e começou lá, né, do patriarca, né, e mostrando dentro do próprio Antigo Testamento, eles não aguentavam, né? Então eles arrastaram, bateram, agrediram, né, até Paulo ser salvo por uma tropa romana, né, que veio ver o que estava acontecendo, e aí Paulo começa a sua argumentação. Começou exatamente em Paulo ter chegado em Jerusalém, está no processo de uma purificação, né? Ele mesmo cita que tinha raspado todo o cabelo no processo de purificação, porque sabia que ia chegar numa época festiva em Jerusalém e ele precisava se purificar para entrar no templo, né? Ele sempre fazia dessa forma, e quando ele chega, ele encontra com essa acusação falsa, indevida e totalmente desprovida de prova, porque não era verdade o que ele estava falando, né? E outra coisa, o comentarista deixou bem claro, e o próprio Atos também disse, que esse povo acompanhou Paulo, vinha acompanhando desde a Ásia. Ou seja, se tivesse de acusar, eles poderiam ter acusado lá, ainda mais com a força romana muito maior fora de Jerusalém. Jerusalém é pequena em relação à região da Ásia Menor e outras regiões, Efésios, né? Corinto, por onde ele passou, né? Eram cidades-estados, né? A gente sabe disso, né? Tinham tropas romanas muito maiores, né? Ou seja, eles deixam para fazer isso em Jerusalém, porque ali também tinha a força política, a força do Sinédrio, a força dos fariseus. Isso. E infelizmente aconteceu isso aí. A divisão do templo em Jerusalém. O segundo templo possuía atos bem definidos. Ato dos gentios, aberto a todos, ato das mulheres, ato de Israel, exclusivo a homens judeus, e o ato dos sacerdotes. Uma barreira separava os gentios das áreas íntimas, com avisos severos de morte aos que transgredissem. Essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo e revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas entre os judeus. É o que você falou, presbítero Edivaldo, recente agora. Era quase que impossível alguém leigo entrar num compartimento do templo não permitido e sair dali ileso. Quase que impossível. Corria risco de morte. E agora ele chega e fala que Paulo introduziu alguém que não poderia introduzir. Você vê a perseguição mesmo assim, descabida, né? É interessante o paralelo entre Paulo e Jesus, porque quando Jesus vai ser acusado, ele passa pelo menos por 3 julgamentos, né, diretos, né, e os indiretos, mas pelo menos por 3 julgamentos diretos ele passa e todos dizem, olha, não tem nada para a gente fazer contra esse homem. Até chegar em um que diz assim, olha, eu sei que você não fez nada, eu sei que é ciúme dessa turma aí. E a mesma coisa com relação a Paulo, né? Eles levantaram, incitaram o povo, assim como incitaram o povo para trocar Jesus por Barrabás, a mesma coisa. Então, assim, o povo, de forma geral, e quando a gente fala de religião, futebol e política são assuntos muito melindrosos. Para discutir. E se você vai argumentar isso com alguém que é fanático, o fanatismo não tem argumentação contra uma pessoa que é fanática. Quando um fanático não adianta você argumentar, porque ele já tem a sua ideia
formado. Então não adianta, um fanático você não vai conseguir converter ele, no sentido de que ele já vem com a ideia própria. E foi exatamente isso que aqueles judeus ali da Ásia Menor fez em relação a Paulo. É muito interessante essa colocação, porque talvez quem está em casa pode pensar assim, será que Paulo foi culpado mesmo? Será que ele teve culpa no cartório e tal? Olhando biblicamente e conhecendo a historicidade do templo e a cultura de Paulo e a segurança que Paulo tinha na sua fala, realmente isso aqui foi algo montado, arquitetado para prender Paulo e eliminar ele. O que eles queriam é eliminar Paulo. Ponto 3, a intervenção das autoridades romanas. Então, no meio desse montinho aí, dessa falsa conspiração, conhecendo a divisão do templo, aí as autoridades vão agir. Diante do tumulto, o tribuno romano Cláudio Lísias mobilizou os soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente. Deixa eu só fazer um adendo aqui, presbítero Edivaldo. Essa fortaleza Antônia, ela ficava praticamente a noroeste do templo, salvo engano, mas era uma guarda que era responsável pela segurança do templo. Nessa época, Jerusalém não era aquela capital assim com muita gente, mas era um templo que tinha uma transição de pessoas ali enorme. Então tinha uma guarda ali exatamente para a proteção do templo, né? Até mesmo dos sacerdotes, dos grandes que rodavam por lá. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados, cumprindo a profecia de Ágabo. Está em Atos 21:11. Isso é muito interessante, né, quando fala de Ágabo, muito né? Legal. Já pensou alguém te profetizar dizendo, ô pastor Gilberto, não sobe a Santa Rita não, porque se o senhor subir a Santa Rita, o senhor vai ser preso, o senhor vai ser açoitado, o senhor vai sofrer muito lá em Santa Rita. Aí o senhor toma a decisão, se eu sofrer por amor a Cristo, isso para mim é lucro, então eu vou subir. E isso se cumpre cabalmente na vida de Paulo. Eu fico imaginando, né, Paulo falando assim, eu fui avisado, então agora eu tenho que ter coragem para suportar. Eu tenho que dar testemunho aqui, porque eu já sabia que isso ia acontecer comigo, né? Esse Ágabo é o mesmo que havia, salvo engano, havia profetizado sobre uma fome em Jerusalém, né? Eu mesmo. É o mesmo. A multidão chamava por sua morte, ou clamava por sua morte, repetindo o mesmo ódio dirigido a Jesus. Contudo, Deus preservou a vida do apóstolo por meio da autoridade civil, mostrando que a soberania divina atua mesmo em contextos hostis. A fidelidade a Cristo não isenta do sofrimento, mas assegura que Deus continua no governo. Preso, Paulo agora terá novas oportunidades de testemunhar, abrindo caminho para sua defesa pública diante do povo. Presbítero Edivaldo, eu fico imaginando a envergadura de Paulo em sabendo que iria ser preso, sabendo do que ele esperava, e mesmo assim estou disposto a seguir e concluir aquilo que eu comecei. Eu penso, pastor, que nós, quanto cristãos, testemunhas da pessoa bendita do Senhor Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor esse espírito de coragem. Coragem aqui é a palavra-chave da nossa lição. Verdade. Uma das virtudes cardeais não é a coragem, mas é a fortaleza. Ser forte diante das adversidades da vida, ser forte diante dos problemas que a vida vai nos acarretar, e mediante as perseguições e calúnias da vida, a gente levantar a cabeça e entender que nós não estamos testemunhando de nós mesmos, mas o que fazem em nós é o mesmo que fizeram no nosso Senhor. Então, a palavra de Paulo tem que ser a palavra que ecoa nos nossos corações. Para mim, é prazeroso sofrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à pessoa de Jesus Cristo. Isso é interessante. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo aqui, presbítero Edivaldo, mas antes de fechar esse bloco aqui, é muito bom lembrar que nós estamos aqui caminhando para o final desse trimestre. Nós estamos aí na 9ª lição, depois dessa tem apenas mais 4 lições, e nós estamos falando aqui quase que da partida de Paulo. E me faz lembrar o seguinte, quando Paulo recebe o chamado de Cristo caminhando para Damasco, até agora, quando ele é preso e começa o processo aqui de julgamento, da prisão, que vai arrastar mais alguns anos ainda, pelo menos uns 3 anos aqui, 3 a 5 anos que vai arrastar aqui desse contexto aqui de Atos 22 até Atos 28 ali, quando encerra o ministério de Paulo. Mas lembra quando na chamada de Paulo, Jesus falou assim, eu vou mostrar para ele que vai ser
o quanto vai ser pesado para ele. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Os aguilhões era aquela ponta, né, fina. É como se você chutasse numa ponta de uma lança, né? Ficar chutando numa ponta. Já pensou você bater o seu pé numa ponta de uma lança? Então é isso que o Senhor falou com Paulo, né? E eu vou mostrar para ele, né? Eu vou mostrar para ele. Mas é isso aí. Bom, dá uma segurada aí, presbítero Edivaldo, no capítulo 2 aí nós vamos trabalhar a oportunidade para testemunhar e depois no capítulo 3 encerrando o poder do testemunho pessoal. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Estou aqui com o presbítero Edivaldo, superintendente da nossa EBD da ADEC Santa Cruz. Estamos falando da nossa lição de número 9, Coragem para Testemunhar, Paulo diante da multidão. Presbítero Edivaldo, nós falamos no bloco anterior a introdução do capítulo 21 e iniciamos aí o capítulo 22 de Atos, falando aí quando Paulo retorna da sua viagem, da terceira viagem. Ele está naquele processo de purificação, entra no templo e lá ele é surpreendido, assim, entre aspas, né, porque ele já sabia, mas quando eu falo de surpreendido é pelo fato da gravidade da acusação, né, ou da propriamente dita acusação. E ele, então, é acusado de profanar o templo e cria aquele reboliço no meio da cidade. E agora encerramos o bloco falando que Paulo ele teve a ajuda e a intervenção das autoridades romanas e a partir de agora começa essa defesa de Paulo, que ele faz isso no capítulo 22 de Atos. Nós vamos estudar as próximas lições depois do capítulo 26 e o capítulo 28. Mas, basicamente, agora o capítulo 22 é a defesa de Paulo diante dessa acusação. Bom, você já falou também que a palavra-chave da nossa lição é coragem. E tem que ter coragem mesmo para enfrentar isso aqui, porque imagina Paulo agora nessa pressão toda, depois de muitas viagens, muitos açoites, naufrágio, apedrejamento e tantas outras coisas, e agora ter que se defender diante de uma acusação falsa. Olha a argumentação dele, capítulo 22, versículo 17 em diante. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão, e vi que ele me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem. Eu colocava na prisão os que criam em ti e o espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Olha que argumento de quem era Saulo e de quem agora é Paulo. Como Saulo de Tarso, né? Ele é aquele que era o perseguidor. Se ele teve disposição para perseguir, ele está dizendo o seguinte: eu também tenho disposição e coragem para ser perseguido. Olha que coisa fantástica. E ele usa a figura de Estevão, um dos primeiros mártires, né, da história da igreja primitiva, que teve coragem também de chegar diante do Sinédrio, né, e dar aquela mensagem extraordinária a ponto deles não suportarem a luz que radiava das suas palavras, do seu rosto, né, cheio do Espírito Santo. Então a gente observa que a pessoa, quando ela vem a Cristo, ela traz consigo toda uma bagagem. E esta bagagem agora, ela tem que ser usada em prol do Evangelho. E falando de testemunho de vida, testemunho edifica muita gente. A nossa igreja, ela tem o bom costume, né, de perguntar quem tem um testemunho, né? Quem pode testemunhar, né?
E isso é muito interessante porque edifica muito a nossa fé. E quando a gente vê uma história dessa, a gente fica edificado. Presbítero Edivaldo, essa oportunidade para testemunhar. Você começou a ler o capítulo 22. Paulo pede licença para falar ao povo, é o ponto 1. O ponto 2 eu achei esse ponto 2 assim fenomenal. Como que o comentarista destacou essa importância? Que ele usa a língua hebraica para ganhar atenção. E olha, eu vou ler esse tópico aqui. Ao iniciar sua defesa, Paulo fala em hebraico, mais especificamente o aramaico, língua profundamente valorizada pelos judeus da Palestina. Esse gesto estabelece imediata conexão cultural e identidade com os ouvintes. Olha o que Paulo está fazendo. Ele leva a multidão a guardar maior silêncio. Espera aí, esse camarada não é qualquer um que está falando, não. Ele conhece a nossa raiz, conhece a nossa cultura, falando a nossa língua. Vamos parar para ouvir o que esse camarada tem para falar. Primeiro ele ganha a tropa, né, a guarda pretoriana falando na linguagem deles. Ganha respeito deles. Ele falava, porque ele era romano também. A questão de Paulo é uma questão romana, né, cidadania romana, e ele era judeu, mas não era qualquer judeu. Ele era um judeu de judeus, criado aos pés de Gamaliel. Quando ele começa a argumentação dele, fala assim, peraí, quem que é esse camarada, né? Porque tinha muitos anos que ele não ia em Jerusalém. Sim. Então aí agora ele chega sendo acusado levianamente, sofrendo, e agora é a hora dele falar. E quando ele começa a falar dentro do seu arcabouço teórico metodológico, como a gente ouve nas academias, nas faculdades, né? No sentido de que, deixa eu mostrar, porque, irmãos, uma coisa a gente precisa entender, não é porque você é cristão que você não precisa ter conhecimento secular, não é porque eu vou trabalhar como um missionário, eu não preciso ter um arcabouço teórico metodológico, no sentido de que, por exemplo, se eu quero ir para uma cultura diferente da minha, eu preciso me debruçar diante de estudos, saber como aquela sociedade que eu estou indo evangelizar funciona, como aquele grupo minoritário que eu quero evangelizar, por exemplo, qual a abordagem que se dá para trabalhar com moradores em situação de rua, né? Nós temos pessoas da nossa igreja que fazem esse trabalho e fazem extraordinariamente bem. Como que eu vou chegar para evangelizar pessoas dependentes químicos, né? Como que é a abordagem? Eu vou sair daqui, eu vou para a África, né? Eu preciso entender, a África não é um país, a África é um continente com mais de 50 países. Então, qual a diretriz do país específico que eu estou indo para evangelizar? Preciso aprender a falar na língua deles. A primeira coisa é a língua. Comunicar, né? É comunicar. Como que eu vou falar de Jesus para alguém se eu não comunico na voz dele? Aí fica igual o eunuco, né? Ele tá lendo lá e fala assim, ó, esse cara tá falando de quem? Tá falando dele mesmo ou tá falando de alguém? Aí chega Filipe e explica para ele, né? Como é que eu vou aprender se não tem quem me explica? Então, aí explica. Então a gente precisa entender que a nossa comunicação de evangelização precisa ser eficaz como foi a de Paulo. E um outro fator também, presbítero Edivaldo, o comentarista não citou aqui, mas eu quero citar isso, até mesmo assim para embasar mais ainda o que nós estamos falando, que primeiro ele pede licença para falar, ele usa a língua hebraica, né? O comentarista já explicou aqui a origem desse aramaico, a importância disso aqui, e Paulo tem um outro fator muito importante a seu favor, que é a questão dos registros, que uma coisa é o registro nosso aqui no Ocidente, mas a parte oriental tem um registro de genealogia, dos fatos, das crônicas, isso é muito bem enraizado. Então talvez os mais novos que estavam ali no meio desse auditório, ajudando a acusar Paulo, não o conheciam, mas os anciãos conheciam. Estava indo junto com a perspicácia dos sacerdotes que estavam levando a multidão, inflamando contra Paulo, né? Exatamente. Estava indo no embalo, né? Exatamente. Agora, quando alguém argumenta, e tem permissão para argumentar, porque a guarda dava essa segurança para ele argumentar, e ele argumenta na hora certa. Talvez se ele tenta argumentar dentro do templo não funcionava, mas agora sendo levado e fora do templo ele consegue argumentar. E com segurança, né? Com segurança. Tanto é que ele tem aqui pelo menos 3 discursos de defesa, e ele fala diante de autoridade aí de patente altíssima. E tudo isso pesa em favor de Paulo, e pelo fato do seu conhecimento, do seu histórico, dos seus registros, das suas viagens, isso era algo que ninguém podia contestar. Estava escrito, a igreja testemunhava, por isso a importância da igreja dar esse suporte, da igreja
está aí na retaguarda, naquela linha que nós chamamos ali a linha de suprimento. Então, imagina Paulo agora sozinho. Ele tendo o apoio da igreja, ele se sentiu sozinho em suas defesas. Imagina ele não tendo esse apoio. Pastor Jander, ele faz um comentário, eu acho muito interessante, que todo pregador itinerante que seja, ou alguém que vai sair para fazer a obra, se ele não participa de culto de doutrina e de escola dominical, ele não está apto para sair com a autoridade da igreja, porque ele precisa ser pastoreado. E eu fico pensando nessas idas e vindas de Paulo a Jerusalém, quando o assunto era muito complexo, ele ia buscar a opinião da igreja de Jerusalém, por exemplo, a questão da circuncisão, né? Então, assim, eu fico pensando essa questão da gente estar debaixo de autoridade. Isso é muito bom, né? As pessoas precisam entender isso. E isso é muito importante. E Paulo, ele foi muito enfático em falar sobre essa prestação de contas, estar submisso à autoridade, e é um exemplo muito bom. Ponto 3 aí, coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Diante da multidão enfurecida, Paulo narra com coragem a sua história. Formação judaica, zelo religioso e perseguição à igreja. Ele não suaviza o passado, nem esconde o chamado recebido, mesmo sabendo mencionar sua missão entre os gentios provocaria nova reação violenta. Sua fidelidade ao testemunhar o leva a enfrentar o risco pessoal, mas também a recorrer legitimamente à sua cidadania romana, evitando os açoites injustos. Agora imagina, ele debaixo ali da autoridade dessa guarda romana, bem provável a guarda pretoriana, uma guarda estava ali na Fortaleza Antônia, bem nas mediações do templo, e agora imagina a fúria desse povo sabendo que não podia encostar mais a mão em Paulo, pelo menos enquanto estava debaixo da tutela dessa guarda. Sabendo que ele era romano, porque a lei capital ela só viria dos romanos, né? A gente sabe que essa questão de poder tirar a vida de alguém tinha que ter a autoridade de Roma, né? E ele era romano e não poderia ser nem julgado pelos judeus. Ainda mais quando ela apela para César, né? Que aí é transferido para Roma. Isso é assunto para as próximas lições. Mas dentro dos judeus não teve lei de execução para Paulo. Não. A gente sabe disso, né? Não é que não teve lei, eles queriam fazer isso, mas não por ele ter podiam. apelado a César, eles não podiam fazer isso. Não podiam. Bom, para a gente finalizar a nossa lição de hoje, você que está acompanhando a gente em casa aí, queremos te agradecer pela companhia e queremos te fazer um convite. Ah, pastor, eu gostaria muito de fazer parte da EBD, dessa lição que vocês sempre falam aí. Como é que eu posso fazer para participar? Próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, em todas as nossas igrejas de Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, você é nosso convidado, você que está no bairro das Graças, no bairro Zacarias, no bairro Esplanada, aqui nas regiões do Tempo Central, bairro Santa Cruz, no Limoeiro, em outras cidades perto aqui, né? Toda cidade perto aqui, na região de Caratinga, tem a Assembleia de Deus Campo de Caratinga, conhecido como a nossa querida ADEC. E você é nosso convidado a estar conosco no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, é o horário que nós estudamos essa lição presencialmente e nós ficaremos muito felizes com a sua visita. Faça-nos uma visita e venha fazer parte dessa escola, que é a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Bom, para a gente fechar o nosso programa de hoje aí, o poder do testemunho pessoal, a vida de Paulo antes da conversão. O ponto 2, o encontro com Cristo no caminho de Damasco. E o ponto 3, sua missão como servo e testemunha de Cristo. Paulo inicia seu testemunho lembrando quem era antes de encontrar Cristo, judeu zeloso, formado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo. Ponto 2, o encontro com Cristo no caminho de Damasco. A narrativa avança para o ponto decisivo da sua vida, o encontro pessoal com Cristo ressurreto. Ao meio-dia, uma luz vinda do céu o envolve, lança-o por terra e revela Jesus como Salvador. A experiência transforma radicalmente sua trajetória. Paulo deixa claro que sua conversão não foi fruto de persuasão humana, mas da intervenção soberana de Deus. O testemunho confirma que a verdadeira força da igreja nasce do encontro real com Cristo, que ilumina, confronta e redireciona vidas. E por último, ponto 3, sua missão como servo e testemunha de Cristo. A conversão de Paulo veio acompanhada de chamado e missão. Por meio de Ananias, homem piedoso e respeitado entre os judeus, Paulo recebe confirmação divina para ser testemunha de Cristo, especialmente entre os gentios. Ao mencionar a sua missão, a oposição se intensifica mais
Ao mencionar sua missão, a oposição se intensifica, mas o apóstolo não recua. Seu testemunho mostra quem foi alcançado pela graça não pode silenciar. Sabe o que me chama a atenção, presbítero Edivaldo? Voltando à coragem, Paulo assumiu quem ele era antes. Vocês estão pensando, mas aqui, e ele deu o histórico dele, no texto que você leu de Atos 22. Depois ele fala como conheceu Cristo, como Cristo revelou a ele, e como essa coragem passou a fazer parte da sua vida, que ele estava disposto até a morrer por Cristo. Quem que evangelizou Paulo? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Edivaldo, depois de quantos anos que Cristo tinha morrido? Segundo um teólogo chamado Light, não sei se é essa a expressão certa, né? Mas é entre um período de 22 e 26 anos da morte de Cristo para a conversão de Paulo. Entre 22 e 28 anos. Muito recente, né? Aí você fica imaginando assim, mas Cristo não tinha morrido? Como é que Cristo aparece, né? Se apresenta diante de Paulo a caminho de Damasco? Porque ele está vivo. Ressuscitou. Né? Ele ressuscitou. E ele chega diante de Paulo. Paulo fala, por que me persegue? Ele poderia dizer para Paulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Não, porque você me persegue. Porque, irmãos, a gente precisa entender que a igreja é do Senhor. E nós somos parte do corpo místico de Cristo. Nós somos o próprio Cristo, pequenos cristãos. Né? Nós precisamos entender isso, que nós temos que testemunhar, temos que falar de Jesus. Precisa de coragem? Precisa. Mas minha vida regressa, minha vida passada. Usa isso como pano de fundo, como Paulo fez, né? Eu persegui mesmo, eu segurei a capa dos que estavam apedrejando, matando Estevão, né? Eu estava lá no dia, mas um dia também eu fui confrontado com esse evangelho, eu me transformei. Isso é lindo demais. Só para não ficar nas nossas palavras, capítulo 22 ainda, versículos 27 e 28, diz assim: Então o comandante veio e lhe perguntou, dizendo-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu, sou. Disse o comandante, eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou por direito de nascimento. Se o comandante pagou para ter esse direito, ele falou assim, não, eu não paguei nada, eu nasci romano. Também nasci judeu, mas eu também nasci romano. Aí o cara falou assim, meu Deus do céu, eu fiquei com medo porque eu amarrei ele, já ficou preocupado, né? Eu amarrei Paulo, não podia nem ter amarrado Paulo. Então assim, é aquilo que a gente fala, a gente tem que estar preparado também para o dia das adversidades, para argumentar. Verdade. Porque perseguição o povo de Deus sempre teve e vai continuar tendo até o arrebatamento. Eu quero destacar aqui nesse ponto final aqui, presbítero Edivaldo, para a gente fechar essa lição de hoje, o poder do testemunho pessoal. A primeira mensagem que Paulo pregou na sua primeira viagem missionária, está lá em Atos 13, ele faz questão de falar isso, eu estou pregando a Cristo e a Cristo ressuscitado, segundo as Escrituras. Então, as 13 epístolas nominais aí, né, consideradas autorias do apóstolo Paulo, ele faz questão de frisar em quase todas elas sobre a ressurreição de Cristo e reafirmar do seu encontro, reafirmar da sua deidade, da sua santidade, afirmar que Cristo é Deus, que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Então, a perseguição de Paulo aos cristãos é por não entender quem era Cristo. Agora, uma vez que Cristo pela exatamente. Fé dele. Eu penso que quando Paulo ele sofre tudo que ele sofre dentro do templo, ele entende. Ele vem um remake na mente dele dizendo assim, olha, eu também fui assim. Sim. Eu também fiz isso. Né? Eu também tinha vontade, tanto que ele pede carta para ir perseguir os cristãos longe. Pessoalmente, para ir lá perseguir os cristãos em Damasco. E é interessante quando a gente começa a pensar nesse sentido, que Deus ele tem seus caminhos, né? Ele trabalha a mente do homem, né? Isso é bom. E para a gente fechar também, esse testemunho de Paulo aí, com certeza se impactou toda a guarda pretoriana. Foi aos Filipenses, foi exatamente que ele mesmo menciona que ele teve a oportunidade de pregar toda a guarda pretoriana, ou seja, nós estamos falando da guarda de alto escalão. Parece que o senhor falou que eles eram de origem italiana, não é isso? A guarda pretoriana era um povo que vinha, uns soldados que vinham, que não eram de Roma, mas vinham da Itália, né, para prestar serviço. É uma guarda assim, muito apurada. Isso eu estou dizendo. Muito apurada. Era uma guarda, tipo assim, muito seletiva. Elite. Muito seletiva. Era a guarda, vamos falar assim que era a guarda, quase que uma guarda pessoal do imperador. Isso. Era uma guarda muito seletiva, muito apurada. Né, e assim,
não era qualquer um que chegava a essa guarda pretoriana. E Paulo, ele teve a oportunidade de pregar para essa guarda. Na época era mais ou menos uns 16 mil soldados da época de Paulo. Tá vendo aí? Ele teve a oportunidade de pregar para essa turma aí. É muito legal, é muito legal. Bom, nós queremos agradecer a você pela companhia. Presbítero Edivaldo, obrigado. Quer fazer alguma consideração aí, pontuação dessa lição? É aquilo que a gente pode fechar dentro dessa lição, né? O que a gente pode aprender aqui? A lição, ela traz um aprendizado. É que, apesar das dificuldades de se pregar a Cristo, de se pregar o Evangelho, apesar de que às vezes o nosso testemunho ele precisa falar mais alto que as nossas palavras, nós precisamos entender que precisamos estar preparados. Paulo era alguém que se preparou. O Senhor chama Paulo porque ele tinha um preparo. Não que ele dependesse do preparo, mas que no momento certo ele usasse aquilo que ele era preparado. Então, a gente sempre diz isso, se prepare, né, para fazer a obra de Deus, né? Ele capacita, mas se prepare, se debruce, né? Hoje está uma facilidade muito grande de estudar a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus e seja um testemunho vivo de que Jesus pode transformar o mais vil pecador. Isso aí, obrigado, presidente Edivaldo. E nós ficamos por aqui com mais essa lição de número 9. Voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Até lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigado por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.